Não precisa você se levantar, tá bom? Em nome de Jesus. Paz seja com todos, amém? Amém. Quero agradecer ao pastor, a pastora, pela oportunidade de falar a palavra de Deus, que é tão preciosa, tão maravilhosa. Podem se sentar. Na quinta-feira passada, eu falei com a minha filha, vamos fazer um pão pro papai? Ela toda empolgada, vamos sim. Então a gente amassando a massa e ela me perguntou, mamãe, quem disse que eu vou fazer esse pão? Eu falei assim pra ela, foi a vovó? Ela, quem ensinou a vovó? Eu falei, foi a Bisa? Ele, quem ensinou a Bisa? Eu falei assim, foi a mãe da Bisa? E o Espírito Santo nessa hora falou comigo. O Senhor falou assim, filha, da mesma forma que coisas boas vêm das gerações passadas, coisas ruins também vêm. O Senhor me deu uma palavra para hoje. E a palavra é sementes de iniquidade. E o que quer dizer uma semente? Eu fui pesquisar o significado da semente e a semente é um óvulo maduro e fecundado das plantas. E no livro de Gênesis nós podemos ver dois tipos de semente. A semente da mulher, que gerou um fruto, e a semente da serpente, que gerou um outro tipo de fruto. Então o Senhor ele começou a ministrar no meu coração. E a semente da mulher, o Senhor fala referente ao que viria da mulher, que é Jesus Cristo, que ele se fez carne e nasceu de uma mulher. Já a semente da serpente foi a semente do pecado, aonde a serpente enganou Eva, e Eva então caiu no pecado, Adão e Eva, né, caiu no pecado da desobediência. E através dessa semente de pecado, que todo o mundo ele foi condenado à morte, né? E na parábola do semeador nós também vemos duas sementes. Está lá em Mateus 13, 24. Vamos abrir lá? Glória a Deus. Está escrito assim: apresentou-lhe ele uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia o homem os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Nós vemos duas sementes aqui, a semente boa e a semente ruim. A semente do trigo, ela vai gerar, vai germinar, e a semente do joio, ela não tem nada, ela é vazia. E o Senhor falou com respeito também, semente de iniquidade. O que é uma iniquidade? Iniquidade diz respeito à negação da lei, dos mandamentos sagrados. É um indivíduo que está acostumado a pecar e ele não se arrepende, não tem arrependimento nele. Então ele peca,
moral, a religião e a justiça. Isso é o que o dicionário nos diz. Em Neemias 1, do 5 ao 7, vamos abrir? Neemias 1 ao 7. Do 5 ao 7, desculpa. Neemias 1, 5 a 7. E disse-lhes: Eu te busco, ó Senhor Deus do céu, o grande e terrível Deus que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possais ouvir a oração do teu servo, o qual ora diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos pais de Israel, ao qual temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Aqui só para vocês se situarem, Neemias, ele estava em Suzã, no palácio, e ele ficou sabendo do povo de Israel, o que o povo de Israel estava passando. E ele ficou sabendo que os muros de Israel tinham fendas, os portões estavam queimados. E quando nós falamos de muro, nós estamos falando de proteção. A cidade de Jerusalém, ela não tinha aquela proteção, porque ela estava com os muros derrubados. Tinha fendas no muro. Então, Neemias, ele orou ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ele orou ao Senhor e pediu perdão pelos pecados dos pais dele e pelos pecados dele. Às vezes, vou contar um testemunho rapidinho aqui antes. Meu pai, ele bebia muito e fumava muito. E o pai do meu pai também bebia muito e fumava muito. E o pai do pai dele bebia muito e fumava muito. E eu desde criança eu via meu pai beber e meu pai fumar. E a gente era do interior, então ele fazia aqueles paeiros. E eu falava: pai, dá uma pitadinha. E eu tinha uns 4, 5 anos, gente. Criança. E ele pegava e me dava. Eu com 4 anos. E quando eu cresci, ficou na minha adolescência, eu via meu pai esconder bebidas no quarto dele. E quando eu não estava me sentindo muito bem, eu ia lá, pegava a bebida dele, bebia, colocava água no lugar para disfarçar. Ele não estava vendo eu fazer aquilo, mas o Senhor estava me vendo. E aquilo foi passando de pai para filho. Meu pai nunca me obrigou a fazer nada. Eu fiz porque eu quis. Eu quis cometer aquele pecado. Eu quis fazer aquilo mesmo sabendo que aquilo não era certo. E na minha adolescência também, eu ia para a escola, passava lá na panificadora e comprava um cigarro. Meus pais não estavam me vendo. Ninguém me via. Mas o Senhor, Ele estava me vendo. E Ele estava vendo o que eu estava fazendo. Era como se
fosse uma influência que o meu pai foi passando. Minha irmã também fumava muito. E aqui Neemias, ele começa a pedir perdão pelos erros, os erros do passado da geração dele, pelos pecados dos pais dele. O mundo ele nos oferece todos os dias banquetes. Cada dia o inimigo vai lá e nos oferece banquetes. E o que nós temos feito? Nós temos aceitado ou nós temos feito como Daniel? Não, eu não vou fazer isso. Daniel, ele escolheu ser separado para fazer a vontade de Deus. Mesmo estando lá, os manjares do rei na frente dele, ele decidiu: não, eu não quero. Eu vou me separar para o Senhor. Amém? Quero que vocês... Isso que eu vou falar rapidinho. Lá em Êxodo 25 e 34:7 e Números 14:18, o Senhor fala que visitaria a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração. Porque os filhos, eles estavam cometendo o mesmo pecado dos pais. Eles estavam fazendo a mesma coisa errada que os pais fizeram. E em Levíticos 26:4, (26, 40 ou 42). Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, eu também andei em oposição a eles, e trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então os seus corações incircuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaac, e também do meu pacto com Abraão, e me lembrarei da terra. Amém? Será que nós temos pedido perdão para o Senhor das nossas iniquidades, dos pecados que nós cometemos, que os nossos pais cometeram? Cada pecado é uma porta aberta para o inimigo. O inimigo, ele trabalha em cima de legalidade. Da mesma forma que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, ele deu legalidade para Satanás entrar com o pecado. Hoje não é diferente. O pecado é uma porta aberta para Satanás agir na nossa vida, na nossa geração e nas gerações por vir. Então nós temos que fechar essas portas. Como a gente fecha essas portas? Pedindo perdão, nos arrependendo e confessando os nossos pecados. Aqui
que a Bíblia ela deixa claro que, vamos lá em Deuteronômio 16. Glória a Deus. Aleluia. Deus de glória. Deuteronômio 16 diz assim: os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos serão mortos pelos pais. A cada homem será morto pelo seu próprio pecado. Então, se meu pai pecou lá, eu não vou ser morto pelo pecado dele, mas pelo meu pecado que eu cometi. Ele pode ter me dado um exemplo lá, um exemplo errado, mas não é pelo pecado dele, e sim pelos meus erros, porque eu escolhi errar, eu escolhi desobedecer ao Senhor, eu escolhi me afastar do Senhor. A Bíblia deixa isso claro, que Deus não culpa os filhos pelos pecados dos pais, mas nós mesmos somos culpados pelos nossos próprios pecados, e cabe a nós nos arrependermos e pedirmos perdão. Vamos lá em Romanos 6, 18 ao 23. Deus de glória. Deus poderoso. Amém? Romanos 6, 18 ao 23. E tendo sido libertados do pecado, tornaste servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estava livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas do que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, antes, irmãos, nós éramos dominados pela nossa carne, pela nossa vontade. Nós vemos hoje o mundo do jeito que está. Agora eu decido o que eu quero ser. Homem ou mulher, eu que decido o que eu quero ser. Nossas crianças estão vendo isso, nossas crianças estão sendo bombardeadas por isso. Eu vi essa semana um flash assim de reportagem onde uma criança de 7 anos, ela falou para a mãe que uma menina que não gostava das roupas dela e ela queria usar roupas de menino. Então
Então a mãe dela foi e comprou as roupas de menino, cortou o cabelo dela curto e essa criança perguntou: mãe, eu posso trocar de nome? Daí a mãe falou assim: claro que pode. Então ela escolheu um nome de menino. Satanás está sapateando na geração, nessa geração. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida eterna. Mas a vida eterna é para todo mundo. É para todos que o aceitarem e que se arrependerem dos seus pecados. O mundo inteiro está salvo? Infelizmente não. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. A semente do pecado, ela entrou no mundo através de um pecado de desobediência. Mas o Senhor, Ele veio para nos resgatar, para nos transformar. O Senhor, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor, Ele pagou um alto preço para nos resgatar. Mas o Senhor hoje Ele vive. E através dele nós podemos ter vida. Mas cabe a nós dizermos não para os nossos pecados, não para os desejos da nossa carne. Quem nós temos alimentado? A nossa carne ou o nosso espírito? A nossa carne, ela não quer orar. A nossa carne, ela não quer jejuar. A nossa carne, ela não quer ler a palavra. A nossa carne, ela quer fazer as nossas vontades. A nossa carne é fraca. Mas nós podemos, mesmo sem vontade, orar, jejuar, buscar o Senhor. O Senhor, Ele troca todas as nossas vestes. O Senhor, Ele diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, mas a justiça do Senhor, ela é plena. Que nós possamos a cada dia buscar a justiça do Senhor nas nossas vidas e dizer não para o pecado, não para a iniquidade. Glória a Deus. Ai, canta, Deus de glória. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos nos arrepender. Assim como Neemias confessou os pecados dos pais, nós possamos confessar os pecados dos nossos pais, os nossos pecados, e declarar a nova geração que está vindo, que está surgindo, declarar bênçãos, declarar vida. Não, meu filho não vai fazer isso. Não, meu filho não vai se render ao pecado, o pecado que um dia eu cometi. Isso está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato, e se abrir, entrarei, e cearei contigo. Deixa o Senhor entrar.
Deixa o Senhor cear contigo. Deixa o Senhor mudar as tuas vestes. Deixa o Senhor entrar naquele canto mais obscuro da nossa alma, sabe? Aquele onde está bem escondidinho, onde a gente não quer que limpe. Deixa o Senhor, o Espírito Santo, entrar lá e fazer uma limpa. Deus. Aleluia. Não é feio a gente estar em faxina. Feio é estar sujo e não admitir isso. Que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos transformar. Que o Senhor venha nos curar de mágoas do passado. Que o Senhor venha nos curar das ofensas que muitas vezes nós sentimos e deixamos lá guardado. Isso serve como iscas para Satanás, legalidade para ele entrar na nossa vida e destruir. Satanás, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor, por todos os nossos erros, as nossas mazelas, Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes, Pai, nós Te desobedecemos, Pai. Nós temos transgredido a Tua lei, Senhor, desde as nossas gerações passadas, Pai, até agora, Senhor. Nós temos feito coisas, Pai, que têm desagradado o Teu coração, Pai. Ô Espírito Santo, eu Te peço, Senhor, nos perdoa, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a cada dia, Senhor, o Senhor venha nos limpar, Senhor. Entra nas áreas mais obscuras da nossa alma. Entra no nosso coração, Senhor, e faz uma limpa, Pai, em nome de Jesus. Que a cada dia, Senhor, o Senhor venha nos transformar, Pai, de dentro para fora, em nome de Jesus, Pai. Que a cada dia, Senhor, o Senhor venha se mover em nós, para depois, através de nós, Pai, que nós venhamos a ser cheios, Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos a ser cheios até transbordar, Senhor, da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que toda maldição hereditária, que todos os pecados hereditários venham cair por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos libertar, nos transformar, nos curar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que a cada dia, Senhor, nós estejamos dispostos, Pai, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos enche, Senhor, nos enche do Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Nos enche, Senhor, em nome de Jesus. Que todas as cadeias de Satanás sobre as nossas vidas sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Que todas as amarras agora sejam quebradas, em nome de Jesus. Que todo cativeiro, em nome de Jesus, seja quebrado agora, pelo poder do Santo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.